Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Glória, glória a Deus, aleluias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Glória a Deus, 28, versículo 6 e 7. Primeiro livro de Samuel 28, versículo 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Samuel aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Lê de novo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Aleluia. Tema dessa ministração esta noite: não troque a presença pelo trono. Vou repetir de novo que está na internet. Não troque a presença pelo trono. Só as pessoas que sacaram vai dar um glória a Deus aí devagarzinho, bem baixinho, irmão. Não troque a presença pelo trono. O engraçado, irmão, é que não devemos trocar a presença de Deus pelo trono, porque tronos, eles são passageiros. Aleluia. Ô, irmã, tem um chazinho lá também? Tem não? Aleluia. Tomar uma água aqui, irmão, pode tomar? Isso aqui é o marketing da igreja, né? Foi uma pechincha, viu, Jairo? Então nunca troque a presença de Deus pelo trono, irmão, porque tronos são passageiros. Agora a presença é eterna. Obrigado, irmão. Deus abençoe você, viu? Transforme sua vida. Tronos, eles são passageiros. Recentemente vimos a rainha Elizabeth no trono. Mas o trono dela, o quê? Como um vento. Ela reinou 100 anos. Quantos anos ela tinha, mais ou menos? 100 e quanto, irmão? O irmão Chico não está aí, né? Se o Chico estivesse aí, ele falava: só é 102. Ela reinou algum tempo. E reinou com destra forte. Foi uma boa rainha para a Inglaterra. Porém passou, irmão.
Então, tronos, eles são passageiros, agora a presença de Deus é eterna. Certa rainha foi consultar John Wesley, mas ele estava num período de oração, ele nem deu ideia, irmão, porque ele não trocou a presença de Deus por a presença de uma rainha. Para vocês verem o quanto é importante a presença, Saul, ele era rei, ele era o maioral, o trono de Israel estava em sua posse. Por um vacilo que ele deu, ele trocou o trono, ele trocou, aliás, a presença de Deus por um trono, achando que aquilo nunca sairia dele, da sua família. Mas Deus, quando corta alguma coisa, Ele corta de verdade. Trono é algo que eleva o ego, uma posição. O Jairo é advogado, daqui um dia ele está com o seu escritório, bombando aí, e pegou. E ele jamais, irmãos, pode trocar a presença de Deus pela posição que exerce aqui na terra. Saul, ele troca. Por quê? Porque ele tinha matado todos os médiuns e adivinhos. Por isso que ele faz uma pergunta aos seus servos: por algum acaso, aqui na cidade de Israel, tem algum médium para me consultar? E logicamente que eles falam: não existe nenhum. Aí ele: nenhum mesmo? Alguém que trabalhava para ele disse: mas eu sei aonde tem. E não é aqui na cidade de Israel, porque o Senhor mandou executar todos. Há uma mulher na cidade de Erdom, irmão. Vocês sabiam que a cidade de Erdom não é judaica? A cidade de Erdom é uma espécie de vale do amanhecer, nos anos 80, a qual a igreja não podia entrar. Não podia pregar a palavra de Deus abertamente no Vale do Amanhecer. Alguém é dessa época aqui, dos anos 80? Eu engraxava sapato lá nessa época. E eu sabia como era a doutrina, com 11, 12 anos de idade. E Erdom era mais ou menos esta cidade. Então foi a única cidade que Israel não conquistou, irmão. Talvez porque ali era o templo, ali era a morada, ali era o destino de Satanás naquela época, por exemplo, talvez. E alguém se levanta: mas há uma mulher em Erdom. Como Saul poderia se apresentar a essa mulher? Ele não poderia apresentar com vestes reais. Por quê? Porque o rei tinha mandado matar todos os médios que fossem encontrados. Então, em uma cidade como o Vale do Amanhecer, só tem uma pessoa que fala no nome do diabo, ou no nome de outro ser. Quando Saul se apresenta àquela mulher, ele não se apresenta com vestes reais, ele se apresenta desfaçado, irmão, com vestes comuns, e começa a trocar uma ideia com aquela mulher, e fala assim: ó, eu quero que suba alguém, porque eu quero lhe perguntar alguma coisa. E a mulher, recebendo ele como um qualquer, quando Saul, ele menciona o nome de Samuel para aquela mulher, ela dá um salto lá longe. Ela fala: porque o Senhor não disse que é Saul? Olha só, a mulher adivinhava as mesmas coisas. E Saul, ele consulta aquele espírito, e aquela mulher, irmão, que outrora era usado pelo diabo, Deus toma a boca dela dizendo assim: ó, de amanhã Israel não passa, a sua vida será tirada. E ele estava de jejum, continuou jejuando. Aquela mulher preparou um cabrito que ela tinha, preparou pães asmo para ele comer. Ele não quis a priori, mas os seus servos
induziu a comer, ele comeu e foi para a batalha no dia seguinte. E vocês sabem o que aconteceram com Saul. Morreu. Porque Saul trocou a presença por causa de um trono. Trocar a presença de Deus por coisas mundanas pode custar a nossa vida espiritual e também a nossa vida carnal. Uma vez que Saul teve medo, uma das vezes que Saul teve medo, foi quando ele ergueu os olhos e viu um exército numeroso, irmão, de filisteus. Ele treme na base, ele fica com medo. Quando trocamos a presença de Deus por tronos, então somos vulneráveis ao medo. E um homem com medo não é nada. O homem, quando tem medo porque está fora da presença de Deus, ele não é nada. Em 1 Samuel 28, relata essa história de Saul. Ele quer consultar a Deus e Deus não responde. A Bíblia diz que Saul desertou os médios e adivinhos, ele manda matar todos. Deus não queria falar mais com ele. Agora não tem médio, não tem adivinho. Samuel já era morto. Como alguém com medo vai tomar decisões? Sempre são decisões erradas. Quando estou fora da presença de Deus, com medo, as minhas decisões ficam diferentes. Então ele se disfarça, vai a Erdom, uma cidade conhecida pela maioria de adivinhos, de médios, de pessoas que enganam as pessoas. Mas Saul consulta essas pessoas, mas não sabia, ou sabia e pensava que não sabia, que a presença de Deus já tinha fugido dele, irmão. Quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, a presença de Deus foge da nossa presença. Deus não queria falar mais com Saul, nem por sonhos. Urim era uma coisa que o judeu, eles lançavam. É como a escolha do novo apóstolo. Eles lançam sorte. É mais ou menos isso. Então Deus não queria falar com Saul, nem em sonhos, Urim, profetas. Por isso ele vai recorrer a outros meios e troca a presença, querendo resgatar o trono, irmão. O trono não vem, o trono não aparece. Por quê, irmão? Porque para o trono aparecer, para a presença aparecer, os tronos que existem em nossa vida, eles têm que ser destruídos. Vou repetir: para a presença de Deus fluir de uma maneira aberta sobre nossa vida, os tronos que existem em nossa vida, eles têm que cair por terra. Aí você bate no peito e fala: não, pastor, eu sou o santarrão, eu não tenho trono nenhum, o único trono que tem na minha vida é o de Deus. Será? Saul era rei em Israel, porém fez vários tronos, inclusive o trono da escolha. E talvez nós tenhamos tronos escondidos em nossa vida, mas hoje nós vamos detonar esses tronos e servir a este Deus que deu a vida por nós. Então, não devemos, irmãos, buscar outros meios a não ser a presença do Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Então Saul, ele troca a presença pelo trono. E isso é arriscado, é complicado em nossos dias. Como tem pessoas trocando presença por tronos, irmão. A presença de Deus por posições. Falam de um Deus
que não está. A Bíblia diz que a boca deles fala, mas o coração está longe de Deus. Que são lobos disfarçados de ovelhas, querendo arrancar a lã das ovelhas e dispensar elas com frio. A palavra de Deus diz isso. Mas hoje nós vamos destronar, irmão, o orgulho, a vaidade, o orgulho, como disse Jairo aqui na ministração do louvor. Então, primeiro, Saul troca a presença pelo trono, o trono do poder, o trono do status, o trono, eu sou o cara, ninguém é mais poderoso do que eu sou. Segundo personagem bíblico que eu vejo é Davi, em 2 Samuel 12. Narra uma história bastante interessante. Depois nós vamos ler o Salmo 51. Eu quero que coloque até no telão aí, que eu vou ler todo para vocês. A história de Davi é interessante. Davi era rei, irmão, como Saul era. Saul troca a presença por trono. Saul era o rei. E quando nós estamos em uma batalha, irmãos, nós não podemos descansar, nós não podemos relaxar. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Você, pequeno ou grande, você está em uma batalha. Não importa se você está na frente da igreja, ou está na portaria da igreja, ou está lá fora olhando carros. Você está em uma batalha, por isso não baixe as guardas. Davi baixou as guardas dele quando mandou o seu exército para a guerra, e ele fica no palácio. E é complicado esse negócio de descansar em batalha. Como é que é isso? Eu estou em uma batalha, como eu vou descansar? Não tem jeito, não tem como. Ah, recebi uma vitória, vou pôr os pés para cima porque tudo está bem. Vai orar, irmão, porque as coisas podem piorar. Mas podem piorar em outra forma. Satanás, por exemplo, não vai me tentar, por exemplo, na área do dinheiro, porque sabe que eu não dou mole nessa área. Satanás não vai me tentar na área sexual, porque talvez eu não dou mole nessa área. Satanás não vai me tentar com os prazeres do mundo, porque eu saí de lá, talvez eu não vou dar mole nessa área. Mas ele está de olho em nós, irmãos, e não podemos baixar a guarda. Davi, ele manda o exército para a guerra e vai passear no jardim do palácio. E ali, olhando os muros, não sei para que rei vai olhar em cima de muro, se ele tem autoridade de mandar quebrar aquele muro e olhar abertamente. Ele vai dar uma espiada e olha lá uma mulher bonita tomando banho, o nome dela é Betseba, e se encanta com ela, e chama aquela mulher, e deita aquela noite com ela, no outro dia dispensa para sua casa. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, irmãos. Ele contempla os bons e os maus. Ele contempla o que eu faço de bom. Ele sabe se eu vou trocar a presença por tronos. Deus sabe. Mas o tempo passa e aquela mulher se encontra grávida. Todo pecado tem sua consequência. Engravidou a mulher, Adriano. Pensou que ia sair pela culatra. Chega a notícia, Davi, aquela mulher que, está lembrado do dia que ela veio deitar com você aqui? Você pegou ela? Sei, ela está lá fora, ela quer falar com você. E falou que não vai embora sem falar contigo. Davi faz ela entrar, ela declara para ela, né? Olha, você vai ser pai. Porque tenho tantos meses que meu marido não vai em casa. O único homem que eu deitei foi você. Você é o pai e agora você... E aí? E Davi bola um plano mirabolante, irmão. O esposo daquela mulher se chamava Urias. E Urias não era hebreu, porém era leal. Você sabia que existem pessoas mais leais do que crente, irmão? Amigos, serviço lá, Adriano, tem aquele amigão que você pode confiar. E tem pessoas aqui na igreja que você não confia. É assim que funciona a vida. E Urias não era judeu, mas era leal ao pagamento que era feito a ele.
E Davi logo manda chamar Urias para ele se deitar com a mulher dele, porque o filho ele ia assumir o BO. E de repente, Urias chega a Davi, Davi embebeda ele, e Urias dorme na porta de sua casa. Davi fica feliz da vida, porque o marido dela foi dormir com ela, e agora ele não vai segurar mais esse BO, porque o marido vai segurar, e tudo está perfeito. Olha que ideia, uma ideia boa, irmão, ele era rei. Mas no outro dia fica sabendo que o camarada dormiu na porta de casa e não foi para casa se deitar com sua mulher. Eita glória! Davi manda chamar ele e fala: por que você não foi deitar com sua mulher? E ele falou: oh, rei, vive eternamente, como eu poderia me deitar com minha mulher, sendo que os meus colegas estão lá na batalha ali honrando o rei, e eu desonraria a cabeça dele? Não, eu não faço isso. Embebedou ele de novo, e ele foi para a porta da casa e dormiu lá fora. Davi, plano mirabolante de novo, pensa: eita, manda chamar o principal lá do exército, fala assim: ó, leva Urias, põe ele na frente da batalha, quando a batalha começar, vocês recuam, ele vai morrer e está tudo certo. Beleza, assim aconteceu. Urias morre, Davi se casa com Betseba, e um dia ele está julgando a causa do seu povo, entra o profeta Natã, e relata a história para ele, dizendo: Natã, olha, existia um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, gado, e o pobre só tinha uma. E um dia chega um viajante na casa desse rico, e ele não quis matar a ovelha dele, matou a do pobre. Davi arranca a espada e fala assim: fala quem é esse cabra, porque ele é digno de morte. Eita! Aí Natã aponta o dedo de profeta. Olha, irmão, toma cuidado com os dedos de profeta que existe na igreja, viu? Porque assim diz o Senhor. Davi relata a história para Natã relata a história para Davi e fala assim: Davi, esse homem é você. Presta atenção. Você é rei. Todas as mulheres do reino, da linhagem de Israel, você poderia ter tomado, mas você tomou uma mulher que não te pertencia. Já pensou, irmão? Aí onde Davi enxerga o trono e a presença? No versículo 11, vamos ler? Coloca aí. Primeiro Samuel 12, verso 11. Coloca o 10. 12, 10. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos. Não, não é esse não. Segundo Samuel, aliás, 12. Segundo Samuel 12, versículo 10. Olha lá. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres, e a tua própria vista. Isso aconteceu com o filho dele. E as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E Davi está pensando. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aí Natã diz a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. 14. Mas posto que assim, posto que com isto deste ouvidos a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também os filhos que nasceram, o teu filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança
que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Vai lá. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam, vamos lá? Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que dizia seus servos. É morta a criança. Ele respondeu, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuar-te e chorar-te, porém depois que ela morre, te levantar-te e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecera de mim e continuara viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não virá a mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha a diferença, irmão, de quem trata bem a presença, para uma pessoa que esnoba a presença. Natan narra a história inteiramente a Davi. Davi, ele se arrepende, e Deus não imputa o pecado sobre Davi. Por quê? Porque houve um arrependimento. Em outras palavras, Davi estava trocando o trono. Nós vamos ler no Salmo 51. Davi entrega trono, entrega tudo, mas diz para o Senhor não tirar a presença de Deus. Coloca o Salmo 51 aí, irmão. A presença, ela é superior a tronos, irmão. Salmo 51. Vamos lá. Compadece-te de mim. Isso Davi falando com Deus, arrependido do que fez, e ele faz essa oração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Isso Davi falando para Deus, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar, puro o teu julgar. Quer dizer, ele está dando toda a honra, toda a glória ao Deus que criou tudo. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Isso é Davi falando para Deus, porque pecou, porque não queria trocar a presença por trono. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde-me o rosto dos meus pecados,
e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires do teu servo, Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e suscita-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus... Aleluia, Senhor. Depois que ele é perdoado, irmão, ele vai começar a ministrar aquilo que recebe do Senhor. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. O que o Senhor faz? Ele não desprezarás. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar se oferecerão novilhos. Aleluia. Glória a Deus. A diferença de Saul, porque Saul trocou a presença por trono, e Davi, ele não troca a presença de Deus por nada. Tira de mim trono, Senhor, tira de mim carro, tira de mim emprego, tira tudo de mim, Senhor, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Deus não deixou o pecado sem a punição, mas perdoa Davi por sua atitude e sinceridade, irmão. Vou repetir. Deus não deixou o pecado sem sua punição. O filho dele morreu. A espada não saiu da sua família. Porém, Deus perdoa Davi por sua atitude e sinceridade. Conclusão: tronos nunca são permanentes, irmãos. A presença trazem momentos eternos. Vamos colocar de pé? A presença de Deus. A presença de Deus. Pega meu celular. Que presença é esta, Senhor? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu
estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu